batatas e batatões do mundo! Você está assistindo Batatube. Vocês pediram um monte por este vídeo, então aqui está. Hoje vocês vão aprender tudo sobre mutações em periquitos australianos. Sim, mutações! É por causa delas que você encontra todas essas cores diferentes existentes nos periquitos australianos. Então, neste vídeo eu vou contar um pouco dos conceitos básicos de genética para vocês e eu vou mostrar e explicar como ocorrem as mais diversas mutações nos periquitos australianos, com seus respectivos nomes e exemplos em vídeo e foto. E, inclusive, este vídeo é perfeito para você descobrir qual que é a mutação do seu periquito australiano e também para você poder prever futuros filhotinhos que poderiam nascer no cruzamento das suas áreas. Então, vamos começar! Atualmente, os periquitos australianos são animais de estimação comercializados em quase todos os pet shops do planeta. O seu tamanho pequeno, seus comportamentos engraçadinhos e as suas cores vivas e variadas chamam a atenção de qualquer pessoa. E realmente, quantas cores mais lindas que existem de periquitos! Periquito verde, amarelo, azul, roxo, cinza, branco, listrado, sem listras, arco-íris. Toda essa gama de belas cores existem graças às mutações. E hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre elas. Primeiramente, é preciso entender alguns conceitos básicos sobre a genética, pois assim vai ficar muito mais fácil identificar qual é de fato a mutação do seu periquito e prever quais vão ser as possíveis cores para os filhotes que vão nascer de um suposto cruzamento. De forma simplificada, o gene é uma unidade fundamental da hereditariedade que contém as características de um ser. Então, no caso dos periquitos, existem diversos genes que definem a cor do corpo, a cor do rosto, a quantidade de listras, a intensidade da cor, enfim, todas as características estão escritas aí nos genes. Porém, nem tudo que está nos genes a gente consegue ver. Isso porque existem os genes dominantes, representados sempre por letra maiúscula, e os genes recessivos, representados com letra minúscula. O indivíduo pode ser dominante puro, azão-azão, ele pode apresentar dois genes, azão-azinho, e pode ser totalmente recessivo, azinho-azinho. Por exemplo, vamos supor que existe o gene da coloração, e o dominante equivale à plumagem verde e o recessivo à plumagem azul. Então, se o periquito for cesão-cesão, ele será verde, pois ele tem um gene dominante que é verde. Se o periquito for cesão-cezinho, mesmo tendo o gene da cor azul, ele será verde, pois afinal o verde é dominante, ele que prevalece. Então o azul fica oculto. Se o periquito for cezinho-cezinho, aí sim ele será azul, pois não existe o gene dominante para esconder o azul, somente há recessivos. Seguindo o mesmo exemplo, isso significa que em uma reprodução entre um periquito verde dominante puro, cesão-cesão, e um periquito azul, cezinho-cezinho, todos os filhotinhos nascem cesão-cezinho, ou seja, todos são verdes, nenhum azul. Isso mesmo, de um cruzamento de um verde e azul, todos são verdes, nenhum azul. Se dois periquitos verdes cesão-cezinho que possuem o gene recessivo azul forem cruzados, 3 dos filhotinhos seriam verdes e apenas um deles seria azul. Ou seja, as chances seriam numa proporção de 25% azul e 75% verde. Então, com essas análises, dá para perceber que ter genes dominantes significa que essa característica prevalece, acontece mais, é mais comum. Já possuir genes recessivos significa que essa característica pode ser oculta, mais difícil de acontecer, é rara. Mutações dominantes. Agora que já entendemos os conceitos básicos de genética, vamos para a lista das mutações dominantes. Verde. Essa é a coloração dos periquitos selvagens que são encontrados naturalmente na Austrália. Essa seria a plumagem original dos periquitos australianos, sem nenhuma mutação. Por isso, ela é dominante. Na natureza, você apenas encontra os periquitos nessa coloração, pois ela é perfeita para se camuflar nas árvores e no mar, assim aumentando as chances de sobrevivência.
Esses periquitos têm a barriga verde, rosto amarelo, listras pretas nas costas e asas e a cauda em um tom de azul escuro. Arlequim dominante. O fator arlequim ocorre quando o periquito possui algumas manchas na plumagem. Se ele for verde, as manchas são amarelas, e se ele for azul, as manchas são brancas. O arlequim dominante costuma ter poucas manchas no corpo, e essa mutação pode variar. Se ela tiver duplo fator, 2 genes dominantes azão-azão, ela tem menos manchas. Se ela for fator simples, ou seja, com um gene dominante apenas, azão-azinho, ela é mais manchada e pode ser confundida às vezes com um arlequim recessivo. Para diferenciar, os dominantes, quando adultos, possuem a íris branca no olho. Fator cinzento. Outra mutação dominante é a coloração cinza. Ela se manifesta nas diversas cores, deixando os tons da plumagem mais escuros. Quando o periquito é verde e ele tem essa mutação, ele fica com uma cor mais opaca e escura. Quando o periquito é azul, ele pode ficar mais escuro e até mesmo bem cinza. Além disso, a cauda deles fica preta. Violeta. A mutação violeta também é dominante. Esse tipo de fator deixa as cores azuis dos periquitos mais intensas e escuras e traz um tom mais violeta na plumagem do corpo. Perolado cintilante ou spangle. Essa mutação é responsável pela diminuição da melanina, que é uma proteína ligada à pigmentação. Ou seja, os periquitos com esse fator têm a plumagem bem mais clara. Com isso, as listras pretas do corpo são bem claras e têm um leve tom acinzentado. As bolinhas pretas do rosto e a cauda também ficam claras. Mesmo tendo essas partes mais claras, como o nome já diz, a coloração dele é cintilante, ou seja, a plumagem tem uma cor bem vibrante e saturada. Se ele tiver apenas um fator spangle, Szão, Szinho, ele vai ter apenas a cauda e as listras mais claras. Se o periquito possuir 2 genes dominantes do fator cintilante, Szão, Szão, ele vai ser praticamente de uma cor só, quase totalmente amarelo, com algumas partes do peito mais esverdeadas, ou quase todo branco, com algumas manchas azuis ou violeta. Muitas vezes pode ser até confundido com um albino ou lutino, mas a mutação cintilante, além de ter algumas manchas de outra cor, ela tem os olhos pretos com íris branca, e não olhos vermelhos. Face amarela. Essa mutação é quando ocorre as duas cores no mesmo periquito. Ele tem um rosto amarelo, mas o corpo é azul ou violeta. Existem 3 tipos de face amarela: 1, 2, 3, sendo o 1 mais claro, 2 um intermédio e o 3 bem dourado. Também o fator simples, azão-azinho, e o fator duplo, azão-azão, se manifesta diferente em cada um desses 3 tipos. Eu não vou explicar tudo aqui, pois senão vai ficar muito longo, mas eu vou deixar na descrição alguns links legais de sites que falam a respeito disso. O importante é saber que a face amarela é uma mutação dominante e que ela se manifesta de diferentes tonalidades. Mutações recessivas. Agora que já vimos as mutações dominantes, chegou a hora de falarmos sobre as recessivas, aquelas que só se manifestam em dose dupla, ou seja, com 2 genes recessivos. Como eu já expliquei, um indivíduo pode ser portador de um gene recessivo, mas não manifestar essa característica. Se ele só tiver um único gene recessivo, Rzão, Rzinho, pode ser que essa característica fique oculta. Para ele manifestar de fato a mutação, ele precisa dos 2 genes recessivos, precisa ser um recessivo puro, Rzinho, Rzinho. Azuis. Os periquitos azuis são uma mutação recessiva. Eles são praticamente iguais à mutação verde, só que sem o gene da cor amarela. Se você parar para perceber, caso você pintasse um periquito azul de amarelo, ele ficaria igualzinho a um periquito verde. Afinal, branco mais amarelo igual a amarelo, e azul mais amarelo igual a verde. Essa mutação recessiva faz com que o rosto e parte das listras das asas seja da cor branca, a plumagem do corpo um azul celeste e a cauda um azul escuro. Arlequim recessivo.
Ao contrário dos arlequins dominantes, os recessivos possuem muitas mais manchas pelo corpo todo. Da mesma forma, quando o periquito é verde, as manchas são amarelas e quando ele é azul, as manchas são brancas. Os recessivos têm tantas manchas que praticamente nem possuem listras. Somente 20 a 10% da plumagem tem áreas na cor preta. Então, como havíamos visto anteriormente, esse gene recessivo, azinho, é o que aumenta a quantidade de manchas. Azão, poucas manchas. Azinho, mais manchas. E azinho, ou arlequim recessivo, muitas manchas. Além disso, os olhos dos recessivos são inteiramente pretos, sem a íris branca como nos dominantes. Também, nos recessivos, os machos possuem a cera rosa ao invés de azul. Asa cinza. O fator das asas cinzentas é recessivo também. Ele acontece quando as listras e as bolinhas do rosto, ao invés de pretas, têm uma coloração cinza. Asas claras. Parecido com as asas cinzas, as asas claras são recessivas, mas, como o nome já diz, as listras e as bolinhas são bem mais claras, quase um branco escuro. Ambas as mutações de asas claras e asas cinzas são consideradas raras. Diluídos. Essa mutação é recessiva e acontece quando todo o corpo do periquito tem um tom bem claro. Nos periquitos diluídos, quase nem dá para perceber a diferença da cor das costas e rosto e do corpo, pois apresentam quase o mesmo tom. Os periquitos diluídos verdes são inteiros amarelinhos verde-limão bem claros com pouco brilho. Os diluídos azuis parecem uma nuvem, branquinhos com um azul celeste muito claro. Fulvo. O fator fulvo é recessivo e esses periquitos têm as cores um tanto diluídas, porém possuem as listras e as bolinhas mais escuras em um tom de castanho claro. Os periquitos fulvos possuem o bico mais alaranjado e olhos vermelhos. Essa mutação é mais rara. Selado ou saddleback. Essa mutação é recessiva e ocorre quando há uma diminuição nas listras apenas do pescoço e das costas, não das asas, e predomina a cor correspondente do rosto, então nos verdes fica amarelo e nos azuis fica branco. Mutações ligadas ao sexo. Existe outro tipo de mutação que está ligada aos cromossomos X e Y, que faz com que a manifestação de uma característica seja diferente caso o periquito for macho ou fêmea. Nas aves, os machos são XX e as fêmeas XY. Isso quer dizer que para uma mutação ligada ao cromossomo X, os machos podem carregar 2 genes, um gene dominante ou um recessivo para cada X. Então podem ser azinho e azinho. Já as fêmeas só podem carregar um gene. Como elas têm apenas um único X, elas ou são azão ou são azinho, não podem ter um dominante ou recessivo ao mesmo tempo. Isso faz com que a mutação recessiva nas fêmeas seja sempre visual, ou seja, sempre que tiver o recessivo, ele vai se manifestar. Já nos machos, ele pode ficar escondido, pois pode haver um dominante que esconda ele, já que existe espaço para 2 genes. E também, nas mutações ligadas ao sexo, caso houver uma mutação no cromossomo Y, isso quer dizer que é algo exclusivo das fêmeas, que só elas podem manifestar. Afinal, só elas que carregam o Y. Opalino. A mutação opalina é uma mutação ligada ao sexo e acontece quando há uma diminuição da melanina no pescoço e nas costas do periquito. Como resultado, eles ficam com poucas listras nessa região, mas no restante das asas, as listras são pretas e bem visíveis. A princípio, é uma mutação que é bem parecida aos selados e saddleback. Mas a grande diferença é que no fator opalino, a cor das asas, ao invés de ser da cor do rosto, como normalmente é, ela tem a cor do corpo. Então os verdes têm as asas verdes e os azuis têm as asas azuis. Canela. Essa mutação é ligada ao sexo e caracteriza-se por uma diminuição da intensidade da cor em todo o corpo. É como se houvesse um tipo de filtro neles que diminuiu a saturação da plumagem. Lutino ou albino. A mutação dos lutinos e albinos, também conhecida como fator hino, é bem conhecida e é ligada ao sexo.
Nessa mutação, os periquitos são inteiramente de uma cor só. Não apresentam nenhuma listra, nenhuma bolinha, nenhuma cor adicional. Os lutinos, que possuem o gene verde, são totalmente amarelos. E os albinos, que possuem o gene azul, são totalmente brancos. Além disso, ambos possuem os olhos vermelhos, bico alaranjado e patas rosas. Nos machos, ao invés da cera azul intensa característica, eles possuem a cera rosa. Rendados ou lacewings. Essa mutação não é uma mutação em si, ela é na verdade a união de dois fatores, o fator canela e o hino. Os periquitos rendados possuem uma única cor, ou amarelo ou branco, mas eles têm leves marcas das listras e bolinhas. Nos machos, a cera também é rosa, assim como nos hinos. Corpos claros. Essa mutação, como o nome já diz, acontece quando a cor do corpo é mais clara. Nos periquitos de gene verde, a cor verde presente na barriga fica mais clara e mais amarelada, mas todas as listras permanecem. Já nos periquitos de gene azul, a cor azul fica mais clara e mais branca. Por último, a famosa mutação arco-íris. Na realidade, ela não é uma mutação de verdade, mas sim um conjunto de outros fatores. Ela é a união do gene azul com o fator das asas claras, fator opalino e a face amarela. Toda essa combinação dá origem à famosa plumagem arco-íris, quando o periquito tem o rosto amarelo, com o corpo azul claro com alguns tons de violeta, asas azuis com listras e bolinhas claras cinzentas. Então, esta foi a lista completa de todas as principais mutações existentes nos periquitos australianos. Sabendo dessas informações, fica muito mais fácil descobrir qual é a mutação dos seus periquitos para poder prever a plumagem dos futuros filhotinhos. Você mesmo pode montar a tabela de cruzamentos com os genes e tentar descobrir quais seriam as possíveis combinações resultantes. Neste vídeo eu expliquei os conceitos básicos da genética. Não fui tão a fundo nos termos e nas leis de Mendel para poder deixar o vídeo mais acessível para todos. Mas caso você quiser saber mais, vou deixar muitos links interessantes na descrição. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa nova com esse vídeo, pois eu com certeza aprendi muito em todo esse processo de produção. Eu demorei um monte para fazer este vídeo, eu queria deixar ele o mais correto e completo possível. E se você ainda quiser descobrir mais sobre mutações, entender melhor, mais a fundo, na descrição eu vou deixar vários links que eu achei de sites bem interessantes com muitas informações adicionais. Conta aí pra mim nos comentários, qual que é a mutação do seu periquito? Como vocês puderam perceber, o Frodinho é um periquito azul, ele tem a mutação azul, então ele é basicamente um periquito verde sem o gene amarelo. Já a Pipizinha é um periquito cintilante, perolado. Ela tem as listras bem clarinhas, tem as patinhas rosas, com o bico bem laranja. É praticamente toda amarelinha, justamente com um verde-limão bem na barriguinha. Ovinhos, a Pipizinha. Se vocês tiverem alguma sugestão para um próximo vídeo, não se esqueça de comentar lá embaixo nos comentários para eu poder ler. Ative o sininho de notificações do canal para ser notificado cada vez que eu posto alguma coisa nova aqui no canal. Não se esqueça de seguir o Instagram oficial do canal, do Frodinho, da Pipizinha e o meu, que é @TheLordOfTheBudgies. Vale a pena conferir a Brinque Pets, minha lojinha virtual de brinquedos e acessórios para aves. Lá você encontra uma variedade de produtos para seus amiguinhos, feitos com muito amor e carinho, de forma artesanal, desenvolvido por mim e especialmente para o seu passarinho. Se você quiser ver mais vídeos sobre periquitos australianos e aves em geral, não se esqueça de conferir a playlist que vai estar aqui em cima. Então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe o joinha da batata! Yeah!